Olá pessoal, vamos a mais um vídeo com a ajuda assim de Papai do Céu, se assim ele quiser e nos ajudar. Fazer uma pergunta lógica a vocês, né? Talvez muitos de vocês não saibam porque o texto grego e o hebraico está bem diferente das nossas versões. Vou frisar muito bem, versões, não são traduções. Você sabia que em Hebreus capítulo 10, 25, a palavra congregação ali é diferente de Hebreus capítulo 2, versículo 11? Texto grego analítico que eu vou usar aqui. Tem coisas que você só vai poder distinguir se você buscar, assim se interessar em aprender os textos ou o idioma do novo, nem que seja aprender a ler novo na antiga aliança. Nesse vídeo aqui, se assim Deus permitir, eu estarei citando alguns textos de Atos, todos os textos que tem a palavra eclesia, que na nossa versão tem sentidos diferentes e são versados de forma diferentes, infelizmente, na minha opinião, por causa da tendenciosidade romano-católica absorvida por nós, é chamado de protestantes ou evangélicos, né? Uma forma gentil de ser chamado de hereges, que nós absorvemos do catolicismo e usamos até hoje, porque na nossa cabeça, igreja é instituição. Aí inventaram o termo igreja visível e igreja invisível. Não sei. Todos os textos usados na antiga aliança, quando falava do termo que nós chamamos de igreja, sempre falava de Israel de forma visível. E toda a congregação de Israel, a palavra kahal, ou kehilá, né? Kahal, kehilá, ou então o termo edá, sempre fala, né, de pessoas, de gente. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz assim. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Hebreus 12. Dizendo, anunciarei o nome de ti aos irmãos de mim, entre a eclesia louvar-te. A palavra eclesia, que no dicionário é traduzido como assembleia ou congregação, mas que foi colocado em algum dicionário tendenciosamente como a palavra igreja. Por quê? Para a gente pensar que ali está falando de uma instituição, de um templo de pedra. Já em Hebreus, capítulo 10, 25, diz assim: não estejais se esquecendo ou desertando, abandonando a congregação, episunagogue. Deixa eu lhe mostrar aqui como é que está escrita a palavra episunagogue, tá vendo? Sobre sinagoga, porque a própria palavra sinagoga, gente, é uma reunião de gente à parte. Sinagoga não é o espaço. Tanto é que em hebraico tem a palavra moed, essa palavra aqui, ó, moed, né, que era tenda, o lugar fixo da congregação, que os judeus não entravam, só quem entrava ali, primeiro a tenda que foi armada era Moisés, para falar com Deus. Ele chegava, se eu não me engano, diante da tenda, só olhando os textos agora se ele entrava ou não. Depois, o tabernáculo, só os filhos de Arão, só os descendentes de Arão poderiam adentrar, e antes tinha que oferecer sacrifício. Os demais levitas, que não fossem descendentes de Arão, não podia nem olhar para os utensílios de dentro do templo, que dirá tocar neles. É só você ler Números capítulo 3, capítulo 4, que fala detalhadamente sobre isso. Então, gente, episunagogue, literalmente sobre sinagoga, era o espaço onde as pessoas se reuniam.
Na Antiga Aliança... Boa tarde, vou no mercado com uma coisa. Não, hoje eu não já comprei, obrigado. Na Antiga Aliança usava o termo moed. Moed, que era um lugar fixo. Diferente, gente, dos termos emá, eclesia e querrilá, que eram termos usados na Antiga Aliança para referir-se ao ajuntamento de toda Israel, que eu vou citar alguns textos aqui dos dicionários que você vai ver. Aqui, ó. Edá e querrilá. Querrilá também tem o termo kahal. Kahal. Isso aqui, ó. Tira aqui, aí volta kahal. Kahal. E no grego é eclesia. Volto a dizer que tendenciosamente nós chamamos de igreja. Vamos para o dicionário Vini falar sobre o termo edá, que é sinônimo de kahal ou querrilá. Você não vai achar o termo igreja no Vini, né? Você vai achar congregação. Vamos lá. Edá, congregação. Esta palavra pode ter etimologicamente o significado de companhia reunida para certo propósito. Companhia reunida para certo propósito. Semelhante às palavras gregas sunagoge, veja, sunagoge não é episunagoge, e eclesia. Eclesia, porque o S no grego e no hebraico não tem som de Z, entendeu? Das quais são derivadas as palavras sinagoga e igreja, né? Sunagoge, sinagoga, eclesia, tendenciosamente igreja. No uso comum, edá diz respeito a um grupo de pessoas. Leia Neemias 8, versículo 1 e todo o capítulo de Neemias que você vai entender. Edá diz respeito a um grupo de pessoas, ocorre 149 vezes no Antigo Testamento, a maioria no livro de Números. A primeira ocorrência está em Êxodo 12:3, onde a palavra é um sinônimo de kahal, assembleia. Significa mais geralmente de edá, o significado geralmente de edá é grupo, que é de animais, como enxame de abelha em Juízes 14:8, multidão dos touros, como Salmos 68, versículo 30, e congregação das aves do céu, Oséias capítulo 7, versículo 12, sempre fala de grupo, de coisas vivas, animadas. Não é um edifício feito de pedra, porque templo de Salomão, ou templo de Neemias, ou templo de Herodes, são diferentes do povo de Israel e das 12 tribos separadamente, entendeu? Ou de pessoas como congregação dos justos, Salmo 1:5, ajuntamento de malfeitores, Salmo 22:16, e ajuntamento dos povos, em Salmos 7:7. A referência mais frequente é a congregação de Israel, 9 vezes. A congregação dos filhos de Israel, 27 vezes. A congregação, 24 vezes. Ou toda a congregação, 30 vezes. Os anciões, em Levítico 4:15. Os cabeças da casa dos pais, lá em Números 31:26. E os maiorais, em Números 16:2, 31, 13, 32, 2, eram colocados no cargo da congregação, a fim de ajudar a Moisés a fazer um governo justo. Congregação, que congregação, gente? Lá existia várias igrejinhas que esses auxiliares iam ajudar Moisés, ou está falando de todo o povo, de toda a casa paternal de Israel? Entendeu, gente? Olha a nossa mentalidade que nós temos hoje, distorcida pelo romanismo católico, e olha o que diz de fato o significado dos termos. A tradução da Septuaginta é sunagoge, lugar de assembleia. Aqui não está correto, já não concordo, que sunagoge, gente, é as pessoas, não é o lugar de assembleia. Episunagoge, como está em Hebreus 10:25, isso aqui é um erro. Moed, Moed é lugar designado para reunião, como episunagoge, não sunagoge, ou sinagoga. Sobre sinagoga e sinagoga. O substantivo moed no Antigo Testamento ocorre 223 vezes, das quais 160 vezes estão no Pentateuco, né? Os livros históricos são imediata frequência dos 27 vezes. Já não vou entrar aqui nesse significado, né? Mas bora lá. A palavra moed
mantém significado básico de designado, mas varia no que tange ao que está de acordo com designado conforme o contexto, o tempo, o lugar ou a própria reunião. Entendeu? Sempre é um lugar fixo, designado, ao contrário de Edá, Kahal, ou Kehilá e Eclesia, que é as pessoas. Agora então vamos aqui mais adiante. Moed também significa lugar fixo. Este uso não é frequente. Eu subirei ao céu e acima das estrelas exaltarei o meu trono e no monte da congregação Moed me assentarei na banda do lado norte. Agora vamos para a congregação no Novo Testamento, né? Que no Novo Testamento a palavra é essa aqui, ó. Eclesia. São duas palavras, um prefixo, ek. Se a tivesse uma vogal, seria ex, de onde vem a palavra expelir, expurgar, exprimir, espremer, expulsar, entendeu? Então vamos lá. Assembleia, eclesia, formado de ek, tá vendo aqui, ó? Ek, em vermelho. Ek, formado de ek. Que quer dizer para fora de. E clesis, que aqui está clesia. Né? Clesis, quer dizer do verbo kalel, que quer dizer chamar, convocar, conclamar, reunir. Era usado entre os gregos para descrever um grupo de cidadãos reunidos com a finalidade de discutir os assuntos do Estado. Na Septuaginta é usado para designar o ajuntamento de Israel convocado para qualquer propósito definido. Tá ouvindo, gente? Ou um ajuntamento considerado um representante da nação inteira. Quando Golias estava ali blasfemando, chamando o povo de frouxo, que Davi apareceu, ele estava chamando quem? O templo de Salomão, que Salomão nem tinha ainda edificado templo nenhum, Salomão nem havia nascido ainda, Davi nem tinha, ainda era virgem. Ele estava ali blasfemando e afrontando todo o exército de Israel, toda a assembleia de Israel, toda a igreja que nós dizemos hoje. Tinha algum templo construído ali, gente? Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Convocando, é usado para referir Israel em Atos 7:38, né? Em Atos 19:38 diz ali que é uma assembleia reunida com a finalidade de discutir assunto do Estado, no caso de Demétrio, né? Já em Atos 7:38 já é usado para se referir em Israel. É usado para referir a uma turba revoltada em Atos 19:32-41. E tem duas aplicações a grupo de cristãos. Há um grupo inteiro dos redimidos ao longo de toda a história, né? De toda a era atual. Há o grupo acerca do qual Cristo edificarei a minha igreja. E dos quais mais tarde é descrito como igreja, que é o seu corpo. E o corpo de Cristo é formado por membros. Esses membros recebem dons. Não é, gente, a instituição, nem um templo que opera maravilhas, que fala línguas, que profetiza. Entendeu? Os membros são vivos, gente. Pelo amor de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. João capítulo 14, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 16, ou capítulo 6, a partir do versículo 16. É só ler. Tem duas aplicações, né? Já falei isso aqui. Referindo-se a um grupo formado por crentes professos, está lá em Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, Gálatas 1, 13, 1 Tessalonicenses 1, 2, é só você comprar o dicionário, vir de ler na página 49, a que eu falei aqui, e a outra, tem aqui a palavra Kahal, na página 47, tem que adiantar para esse vídeo também não ficar muito grande. E a página 78, que é Edá. Eu esqueci até de falar aqui da palavra Kehilá em hebraico, né, que significa, vou falar rápido aqui, Kahal. Essa palavra aqui, ó, que aqui está como Kehilá, é uma variação do termo Kahal, que vem do verbo Kahal,
que aí deriva o substantivo kahal, que quer dizer assembleia, companhia. Os concominados derivados desse substantivo hebraico aparecem no aramaico e no siríaco recente. A palavra kahal aparece 123 vezes em todo o período do hebraico bíblico. Em muitos contextos, a palavra significa uma assembleia reunida para planejar ou executar guerra. 1 Reis, capítulo 12, 3 diz: toda Querrilá, toda a congregação, toda a Carral, toda a igreja de Israel pediu a Roboão que aliviasse o fardo imposto por Salomão. Eu pergunto, gente, isso que nós chamamos de igreja hoje fala? Nem congregação a gente pode chamar esses lugares. É lugar de congregar. Voltemos para a Eclesia na página 419. Há uma exceção aparente em Atos 9:31, onde a Almeida Revista Corrigida traz o termo igrejas, que isso aí já é versão no dicionário. Nesse dicionário aqui não achei o termo igreja, e nem nesse daqui, que é o hebraico. Aqui é hebraico, comprei na Paulo. Não achei. Não achei. Só nesse daqui que bota o termo igreja para, né? Que RC traz igreja, o singular, e a ara aparece apontando um distrito. Mas a referente é claramente a igreja que estava em Jerusalém, da qual ela há pouco tinha sido espalhada. Gente, quem foi que se espalhou? Foi o templo, que muita gente usa fora do contexto, pensando que aquele templo ali, só porque alguns dos discípulos se reuniam ali, que ali tinha que ter um templo. Ali não era o templo, gente, de Salomão, construído por Neemias e ampliado por Herodes. Quem se espalhou foi quem? Lá em Atos 8:1. Vá ler Atos 8:1, né? Outro sim em Romanos 16:23, onde diz que Gaio era o anfitrião de toda a igreja. Que toda a igreja, gente? De todo o povo ali em Roma. Sugere tão somente que a Assembleia em Corinto tinha se acostumado a se reunir em sua casa, ou seja, na casa desse abençoado aqui, que era o Gaio, onde Paulo fora recebido. Entendeu? Então, por aqui a gente já vê que igreja não tem nada a ver com isso. Né? Se você não entendeu, se está achando um pouco rápido, você pode assistir o vídeo novamente. Então, vamos para a palavra kahal. O verbo kahal, reunir-se, congregar, ajuntar. Comprei na Paulus esse dicionário aqui. Kahal, reunir-se, congregar, ajuntar, amontoar, concentrar-se, né? Constrói-se absolutamente, mais o locativo, el ou al, que quer dizer em diante, diante de, em torno, ou de hostilidade contra. Fala o quê? Do ato de alguém reunir ou congregar com ou contra. Um templo não pode fazer isso. Entendeu? Só pessoas, como exército. Aí desse termo kahal, vem aqui a forma rifal desse verbo, que é congregar, convocar e reunir. Como está em Êxodo 31, Levítico 8:3, Números 1:18, Números 28, capítulo 20, versículo 8, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, 1 Reis 8:1, pode ser também como recrutar em Ezequiel 38:13, ou citar em juízo para aparecer em Jó 11:10, literalmente encerrar. É da mesma raiz a palavra maquerel, maquerelá, kahal, querrilá, correlet. Aí desse verbo kahal vem o substantivo kahal. Kahal quer dizer grupo, associação, conjunto, comunidade, assembleia, povo, exército, milícia, bando, horda ou tropel. É também como grupo. Grupo você vai ver em Gênesis capítulo 28, versículo 3, 35, 11, 48, 4. Como comunidade, como sinônimo de comunidade, que é a palavra edá. Levítico 4:13, Números 16:33, Deuteronômio 5:22, Josué capítulo 8:34, Juízes 21:5, 1 Reis 8:22, Jeremias 26:17, Salmo 22:6, etc.
Entendeu? Então são palavras que o significado não tem nada a ver com a ideia que nós temos. Se você quiser, você vai no site www.hebraico.pro.br, que você vai pegar e vai olhar essa nomenclatura aqui, ó. Tá vendo esses termos? O problema é que a maioria de nós não sabemos ler no hebraico. Você vai ver cada texto desse, é só você voltar, pausar cada um, anotar, e depois você vai no site www.hebraico.pro.br e você vai ver a Bíblia hebraica, a transliteração e o texto, a versão embaixo. Você vai ver que as palavras ali nada tem a ver. E por último, vamos para o termo Edá, que é sinônimo de Kahal ou Kehilá. Cadê Edá, meu pai? Edá, ela tem 3 palavras aqui no hebraico, o significado, o contexto aqui vê. Tem como testemunho ou garantia, tem como preceitos e mandamento, e Edá significando assembleia ou comunidade, referindo quase sempre a Israel como uma comunidade político-religiosa. Então a palavra mais correta é assembleia, congregação ou comunidade, que nós chamamos hoje tendenciosamente, por causa do romanismo, de igreja. Entendeu, gente? Então quase sempre referindo-se a Israel como comunidade política religiosa, que é Edat Bnei Israel. Adat Bnei Israel. Aí como é que você vê isso? Comunidade dos filhos de Israel. Você vai ver lá em Êxodo 12, 3, 16, 9, 35, 4, Levítico 16, 5, Números, capítulo 1, versículo 2, capítulo 27, versículo 20, capítulo 31, versículo 16, Josué 22, 18, 1 Reis 8, 5, 2 Crônicas 5, 6, como comunidade da congregação de Israel, que é Kehal Adá Bnei Israel. Você vai ver Êxodo capítulo 12, 6, Números 14, 5, e como verbos Nikehal, congregar-se, reunir-se, em Levítico capítulo 8, 4, Josué 18, 1, e como convocação, que é Rikeril, convocar, Êxodo 31, Levítico 8, 3, Números 8, 9, e aí vai. Não vou falar muita coisa para que o vídeo não fique muito grande. E por último, grupo de animais, o troféu, você vai ver em Salmo 68, 31, né? Cadê mais alguma coisa? Grupo, bando, seguidores, segazes, está lá em Número 16, 6, Salmo 106, 17. A palavra é Rikarel al, Edá, Rikarel da al, amotinar-se, né? E aí vai. Então, gente, é por isso que é bom a gente pesquisar. Paulo, ele diz uma coisa interessante em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós só podemos ter a capacidade de experimentar, discernir. O que é experimentar? O verbo usado ali, que é dokimatsei, é aquele ato que o ourives pega aqui, ó, se for vender essa aliança, ele vai experimentar primeiro para saber se é ou não. Se você ser aprovado em uma empresa ou em um curso, antes de você receber a autenticação ou canudo, ou receber o emprego, você tem que ser experimentado, tem que ser examinado. Entendeu? Para que as pessoas vejam se você é apta ou não, se é certo ou não. O ourives, para saber se aqui é prata, ele vai ter que, ó, raspar e botar um produto para experimentar, gente. E eu não tenho como adoçar um café comendo um sonho antes. Eu preciso desembotar o meu paladar para tirar aquele coisa do açúcar, do doce, para que aí eu tenha a capacidade de adoçar o suco, ou o café, ou o chá. Assim como se eu comer pimenta, qualquer comida quente que eu comer vai ser quente demais, porque o meu paladar já está distorcido pela pimenta. Então o que eu comer,
por mais que ele não esteja muito quente, pelo queimor da pimenta nos meus lábios, no meu paladar, na minha boca, vai estar como quente demais, que está embotado. É assim a nossa mentalidade. Enquanto a gente não desembotar a nossa mente, a nossa ideia acerca do reino do céu vai ser isso. Essa ideia que nós temos hoje, né? Essa ideia engessada, influenciada, conforme está lá em Apocalipse capítulo 17, 16, 17, 18 e 19, né? Que fala que a grande prostituta, ela contaminou todas as nações com o cálice das suas abominações. E o cálice ali fala de doutrina. Nós estamos, infelizmente, completamente, plenamente contaminados pela doutrina romana, que nós absorvemos como verdade, apesar de dizer que ela prega muita heresia. E nós absorvemos muitas dessas heresias como a guarda de domingo, né? Porque na Bíblia, no Novo Testamento, você não vê em nenhum momento os discípulos ou Jesus falando que você tem que guardar um dia da semana. Não diz nem que é para guardar o sábado, que dirá o domingo, né? Aí é assunto para outro vídeo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Reveja o vídeo. Dê um like aí se você quiser. Assine o canal, se inscreva. E pesquise. Porque só conhecendo a verdade, ela não liberta. Também? Eu congrego num lugar de congregar, né? Num negócio desse chamado de igreja. Mas igreja sou eu e os irmãos. Se vivermos de acordo com a palavra, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 23. A paz.